porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Mova-se, e hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus versus a justiça própria, e nós vamos enxergar essa verdade bíblica meditando, refletindo, declarando hoje sobre a diferença desses tipos de justiça e usando o exemplo que aconteceu lá no Jardim do Éden, né, com Adão e Eva, e nós vamos explorar essa justiça e como que ela transforma, como que ela restaura as nossas vidas, né? Pela obra de substituição que Jesus Cristo fez e deixou, né, nos restaurados. O que ele fez? O que ele restaurou? É sobre isso que a gente vai estudar. E no contexto hoje, o primeiro ato dessa justiça própria da humanidade, ele está registrado lá em Gênesis mesmo, né? Que ele diz que abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, que está escrito lá em Gênesis 3:7. Então a Bíblia ela nos diz que essa tentativa de cobrir e se justificar diante de Deus por meio das nossas próprias obras, ela é inútil e ela é totalmente fútil também. E o interessante é que em Gênesis 3:7 ele afirma que esses olhos abertos, né, que obviamente não se trata dos olhos físicos, porque eles já estavam abertos, né, mas os olhos espirituais, porque eles passaram a ver e se envergonharem, né, então eles se acusaram entre si. Então eles perceberam esse estado de nudez, esse estado que normalmente eles perderam a inocência, né? Então essa nudez física não é só, digamos assim, não somente a nudez física, né, que eles perderam, mas sim a nudez que é espiritual, que nos deixam aí normalmente vulneráveis, né? Então a Bíblia, a justiça, ela é comparada com essas vestes. A nudez ela representa a perda da justiça. Então eles perceberam que essa condição física ela espelhava sua condição espiritual. Então a primeira providência tomada pelo homem, né, de improvisar, foi tentar ali em meio àquela situação fazer do seu jeito, né, fazer da sua maneira para que ele se sentisse mais confortável e menos vulnerável. Então o que nos traz do contexto para que a gente possa meditar à luz da palavra, né? Que em Gênesis, então, lá na sequência, lá no capítulo 3, no versículo 21, ele fala assim, que o Senhor deu as vestimentas de pele para Adão e para sua mulher e os vestiu. Em Filipenses 3:21 também ele fala que o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que tem até subordinar a si a todas as coisas. E em Apocalipse, no capítulo 16:15, ele fala assim: eis que venho como o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então o que acontece? As vestes normalmente, o que a palavra fala? Que a justiça ela é comparada com as vestes. Então essa justiça é o que? É a justificação que Cristo fez através da obra redentora da cruz. Então é guardar os mandamentos, guardar com obediência. Então quando nós estamos revestidos aí, é o que nos traz na palavra. E em Isaías também 64:6 ele fala: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Ou seja, o homem por si só, né, a gente vai entender sobre essa justiça própria, ele não consegue limpar essas vestes. Então essa justiça, esse revestimento do poder, ele só vem por meio da purificação através da obra que Jesus Cristo fez na cruz, né? E a diferença entre essa justiça de Deus e a justiça própria é que, assim, quando eu estou falando da minha própria justiça, é o esforço que o homem tem para justificar diante de Deus por meio das suas próprias obras, né? Então Adão e Eva, eles tentaram cobrir a sua nudez com aquelas folhas de figueira, né, que é simbolizado ali lá em Gênesis. E essa tentativa humana de resolver as suas coisas do seu próprio jeito e por conta própria, ela é falha, né? Então a justiça de Deus, ela vem pela fé em Jesus. É uma justiça que ela foi imputada, ela foi feita uma substituição quando nós aceitamos aí o sacrifício que Jesus fez na cruz. Nós saímos da esfera de criaturas, feituras de Deus, e passamos a se tornar filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo.
Então a justiça de Deus, ela vem por essa fé em Jesus Cristo. Ela é uma justiça que ela foi imputada, ela foi substituída quando nós aceitamos o sacrifício que ele fez lá na cruz, né? Que ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça, ele foi feito doença para que nós fôssemos curados, ele foi feito pobreza e miséria para que nós fôssemos ricos e prósperos. Então essa obra de substituição que Cristo fez na cruz, ela nos deu a legalidade, né? E Deus não aceitou essa tentativa de Adão e Eva de se vestirem, ou seja, de se cobrirem por sua própria justiça. Então ele fez vestimentas de peles e aí simbolizava o quê? A provisão divina em cobrir essa vergonha do pecado. Então quando o homem ele cai, o primeiro Adão, né, que fala, né? Ele é um homem caído justamente porque ele foi apartado, separado da presença de Deus. E Jesus Cristo ele veio para restaurar essa presença. Então toda vez que na Bíblia, né, é citado essa parte de justiça, ela é sempre citado comparado com essas vestes, né? E essa nudez, ela representa a perda dessa justiça. Então quando eles perceberam essa condição física, ela espelhava a condição espiritual, né? Essa providência tentando se justificar, que é o que a gente já comentou, a gente entende o quê? Que quando o homem tenta se justificar pelos seus próprios meios, a gente vê muito isso na figura da religiosidade ou a prática de rituais religiosos, né? Que muitas vezes é o quê? É nada mais, nada menos que uma tentativa de alcançar a justiça por si mesmo, assim como Adão fez lá, separado da graça de Deus. E por não conhecer ou por não aceitar essa justiça, essa obra de substituição que Jesus Cristo fez na cruz, as pessoas elas tentam alcançar por meios próprios, né, com outras religiões, com outros espíritos aí, ligados a várias crenças, ligadas aí, voltado basicamente aí a reencarnação, né, passam por sofrimento, a lei do karma, situações que envolvem aí boas obras, né, que todas as outras religiões sempre falam de praticar boas obras, né, penitências, purgatórios, ou seja, pelo todo esse esforço aí por mérito próprio, né, devoção à imagem, situações que envolvem nunca se submetendo a essa justiça, que é o que diz lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, que é o que eu vou ler para vocês aqui, tá? No capítulo de Efésios, né, 2:8, ele fala assim: a redenção, que é o que é bíblico, entre o que você pensa, entre o que eu acho, eu fico com o que a Bíblia diz, tá? Então ele fala assim: porque pela graça, ou seja, a bondade de Deus, sois salvos por meio da fé em Cristo, com a cruz sempre como seu objeto. E isso não vem de vós, nada disso vem de vós, mas tudo vem dele, é dom de Deus. E cada vez que a palavra dom é usada, Deus está falando do seu Filho e sua obra substitutiva na cruz, que tornou tudo isso possível. Não vem de obras, para independentemente do que a gente faça, o homem não consegue fazer a sua salvação, ele não consegue se revestir de justiça, para que ninguém se glorie. Gloriar-se com a sua própria capacidade e esforço, só temos permissão para se gloriar na cruz, como diz lá em Gálatas 6,14. Porque somos feitura sua e somos feitura de Deus. Nossa salvação não pode vir de nós mesmos, criados em Cristo Jesus para boas obras. Fala dos resultados da salvação e nunca como a causa dela, aos quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras, as sandálias do Evangelho, né? As boas obras nos quais Cristo, o apóstolo, fala que ele fez pela fé em Cristo na cruz, o que é a capacidade do crente viver uma vida de santificação perante tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Glória a Deus. Então o que ele enfatiza aqui, gente? Que Deus ele não aceita essa tentativa do homem tentar se justificar, né? Mas ele mesmo determinou o modo pelo qual nós seríamos justificados. E essa justificação ela é por fé, para que ninguém se glorie. E a obra de substituição, que é o que a gente vai falar na sequência aí, então ele realmente substituiu o pecado por justiça, a doença por cura e a pobreza pela riqueza espiritual e a soberania, né? Que a gente fala que é ser próspero em todas as áreas. E com a obra da substituição, nós fomos restaurados à presença de Deus.
E essa restauração, ela representa o quê? A presença de Deus, ou seja, a nossa comunhão foi restaurada pela justiça, por essa obra substitutiva pela cruz. E os primeiros pontos que Deus nos restaura, ligado a esse aspecto, né, de restauração aí, é a presença dele, né? Então a gente traz juntamente com a presença a paz, a liberdade e a filiação com Deus. Então a paz é a justiça restaurada, que é a paz de Deus, né, que a palavra fala que excede todo entendimento, que ela alivia esse senso de culpa, esse senso de condenação. A liberdade é o que justamente que Deus nos libertou do domínio do pecado e do poder do diabo. Então, a partir do momento que nós somos separados de Deus, você que não aceitou Cristo ainda, você é uma criatura de Deus. Filhos de Deus, nós temos que se submeter à vontade de Deus para justamente sermos separados, sermos justificados do pecado e separados aí realmente do dominador desse mundo, né? E a filiação com Deus, justamente essa restauração, que é essa condição única de ser chamados de filhos de Deus e herdeiros de todas as promessas que a Bíblia fala que nós temos, que nós podemos e aquilo que nós somos segundo a palavra. E perceba que assim, Paulo ele fala sobre esses dois tipos de justiça, né? Então essa justiça que vem de Deus e a própria justiça. E a justiça de Deus, ela é somente pela fé em Jesus Cristo e não pelas nossas obras. Então quando nós rejeitamos a justiça própria e aceitamos a justiça de Deus, nós somos aceitos por Deus. Nós somos justificados do pecado, da doença, da pobreza, da miséria, e é isso que Deus quer restaurar. Sua presença, a sua paternidade e a sua herança celestial, né? E a pergunta que eu faço para você hoje é assim: como que você tem tentado justificar-se diante de Deus? Você está confiando na sua própria justiça ou na justiça que vem de Cristo e pela obra que Ele fez? Que Ele morreu por mim e morreu por você. Qual que é a sua resposta em relação a isso? Então, a minha oração, a minha declaração de fé é que você reflita sobre isso, para que Deus te dê discernimento, sabedoria, para que você possa ser conduzido por essa justiça, né? Não a justiça sua, mas a justiça que está restaurada pela obra redentora que Cristo fez na cruz. E sobre essa questão da substituição, é bem interessante a gente refletir sobre que Ele nos tornou, né? Jesus, Ele tomou o lugar e nos proporcionou a verdadeira justiça. E no contexto bíblico, essa justiça de Deus, ela é revelada por essa substituição. Então, ou seja, Ele se tomou o nosso lugar, carregando as nossas maldições, carregando os nossos pecados, a nossa doença, a nossa pobreza, para que nós fôssemos justificados e abençoados. Então lá em Gálatas, que fala em Gálatas 3, né, no versículo 13, fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E em Coríntios 5:21 fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus, ela faz essa substituição do pecado, da doença e da pobreza, né? Então, do pecado é que Jesus tirou o pecado do mundo, né? A doença, então Ele levou sobre si as enfermidades para que nós pudéssemos ser curados. Então essa cura é física, espiritual, mental, ela é em todas as áreas. Então Deus tem a cura que Ele pode te libertar, né? Pelo sangue dele. Da pobreza, porque Ele se fez pobre, porque através da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Então essas duas palavras que nós lemos ali sobre a justiça, sobre todas essas situações, elas refletem justamente sobre esse questionamento, né? Como que a gente tem buscado essa justiça, se revestir dessa nova vestimenta que Deus quer nos dar, né? Nós temos confiado nas suas próprias obras ou aceitado tudo que Deus fez, tudo aquilo que realmente a justiça que Deus fez aí através da obra, né, de Jesus Cristo na cruz? Como que isso impacta a sua vida através dessa verdade, através dessa luz dessa palavra nesse dia? Vamos orar? Então, se você gostou até aqui, eu quero que você comente para a gente fazer a nossa oração, falando assim: eu sou justificado por Cristo.
Comente aqui, marque alguém nesses comentários, deixe seu pedido de oração também. E nós vamos orar e declarar em cima de todas essas verdades bíblicas que fala sobre restauração, fala sobre realmente essa substituição que Deus fez e essa justiça, porque Deus ele nos restaurou como seus filhos aí para que a gente fosse realmente alcançados pelo seu poder, pela sua graça redentora, amém? Então nós vamos orar neste momento em nome de Jesus. Senhor, eu peço, Pai, a tua ajuda, Senhor, para entender, Pai, que pelas nossas próprias obras, Senhor, nós não podemos, Pai, nos justificar, Deus, diante de Ti, Senhor, e que nós possamos confiar, Pai, na justiça, Pai, que o Senhor Jesus Cristo fez para restaurar a nossa comunhão contigo, Pai. Então eu declaro, Senhor, e rejeito a justiça própria, Pai, e eu aceito, Senhor, a justiça que vem de Deus, e pela fé em Jesus Cristo eu sou justificado, eu sou restaurado e eu sou aceito por Deus. Pai, que pela tua infinita misericórdia, Pai, eu oro e profetizo sobre todas as pessoas, Senhor, que têm assistido esses vídeos, Senhor, que nós possamos, ó Pai, viver, ó Pai, todas as promessas, Pai, toda a justiça, ó Pai, seja restaurada, ó Pai, nas portas, Senhor, nas áreas no qual, Pai, somos injustiçados, Pai, no qual nós somos prejudicados, Senhor, perseguidos, Pai, as aflições, Pai, muitas vezes, ó Pai, ligadas, Pai, à doença, Senhor, ligados, Senhor, ao pecado, Senhor, à imoralidade, Pai, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, nos ajudar a identificar, Pai, essas portas, ó Pai, que temos abertas, dando legalidade ao inimigo, Senhor, para que nós possamos ser restaurados à tua presença e como teus filhos, Pai, tomar posse, Pai, de todas as heranças celestiais que o Senhor tem liberado para o teu povo em meio a esse tempo, Senhor. Então eu declaro, Pai, um final de semana abençoado, Senhor, um dia abençoado, Senhor, uma manhã abençoada, uma semana abençoada, Pai, para que nós possamos vencer, Pai, e em Ti nós sabemos que nós somos mais do que vencedores, Pai. Então, debaixo dessa oração de fé, de proclamação da Tua palavra, eu declaro e agradeço em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho que vive e que reina para todo o sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Ótimo dia, ótima semana. Mova-se.